quero só deixar um versículo para a amada igreja, que se encontra em Jeremias 33. Esse versículo a gente sempre lê ele, mas a gente não observa o contexto antes de chegar nele, né? Que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Nesse contexto de Jeremias, antes de chegar a esse versículo, a gente fala: clama a mim e responder-te-ei. Nós sabemos que quando nós clamamos, o Senhor ele responde. Mas está falando do contexto de quando eles foram levados para a Babilônia. E toda a história que vem contando Jeremias, quando ele fala que Deus vai castigar, eles viviam num momento de prosperidade. E eles não acreditavam que isso ia chegar. Mas chegou o dia em que eles foram levados a cativeiro. E como se Israel não tivesse mais esperança, né? E ele clama a mim e responder-te-ei. Da mesma forma serve para nós nesses dias. Quando nós olhamos para um mundo que não tem mais situação, não tem mais jeito, que nós olhamos para esse mundo que nós vivemos, o contexto do mundo não tem solução, mas nós temos Deus que dá solução para aquilo que os olhos humanos não podem ver. Nós, como a igreja do Senhor, nós não podemos olhar com o olhar humano, mas podemos olhar com o olhar de Cristo, olhar o espiritual, porque tem o mundo espiritual, nós estamos aqui, mas o sobrenatural de Deus é que é grande, é Ele que faz. Como na leitura que já foi falado de Elias, ele só orou e Deus fez. E nós somos o responsável de orar pela igreja. Nós estamos aqui, o ciclo de oração, nós estamos reunidos. 3 igrejas neste lugar. 3 pontos, né, que Deus colocou para se reunir aqui. Qual é o nosso dever? É clamar ao Senhor. E nós temos como muitas coisas a clamar, mas que o Senhor coloque o que realmente nós precisamos clamar pela igreja, para que seja despertada e olhar com o olhar de Cristo, e olhar e ver o que Deus faz, porque nós lemos esse versículo num contexto que estava acabada a cidade de Israel, não tinha mais como, mas nós sabemos que todas as vezes que Jeremias foi falar, não foi aceito, ninguém aceitava, ele apanhou, ele sofreu, ele foi algemado, ele passou por grandes dificuldades, foi jogado no calabouço, porque ele falava a verdade. Vocês pensam que para nós é diferente? Não é. Quando nós falamos a verdade, nós também somos contrariados diante do mundo. O mundo não aceita, e dentro da igreja também, não aceita quando nós falamos a verdade, porque a verdade é dura. Porque a verdade do Senhor não é a verdade do mundo, é o que tem que ser. O que tem que ser vai acontecer. Mas nós temos a palavra do Senhor a clamar. E nós temos a liberdade para clamar ao Senhor e Ele mudar a situação, mudar tudo que foi. Porque quando aconteceu isso em Israel, é porque eles saíram do caminho, saíram do trilho. E quando sai do trilho, não fica normal. O Senhor tem que agir, ele tem que jogar, a gente fala até do anzol, que ele joga e puxa, né? Que ele puxa o peixe pelo beijo do anzol. Ele faz isso para nos puxar para perto dele. Foi isso que aconteceu. Israel teve que ser levado 70 anos de cativeiro para depois clamar e voltar para Israel, voltar ao Deus verdadeiro, porque ele estava se corrompendo, adorando outro Deus. E vamos continuar clamando ao Senhor, o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio.